Porto e Negócios. Patrocínio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Grupo Gelog. Grupo Iaman. Apoio institucional Concais. Porto de Santos. Realização Santa Cecília TV. 22 anos. Olá, está no ar Porto e Negócios, o nosso espaço semanal para que possamos debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Esta semana recebo aqui nos estúdios da Santa Cecília TV o professor da Universidade de Santa Cecília, Adilson Gonçalves. Adilson, obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no nosso programa. Sempre bom te ter aqui porque a gente sabe que novidade está chegando vindo de você. E mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês e com os telespectadores. Esta semana vamos debater aqui no Porto e Negócios um tema que é extremamente relevante para a nossa cidade e principalmente também para o nosso país, a relação Porto-Cidade. O professor Adilson foi convidado a participar de um evento internacional e vai contar um pouco de toda a experiência dele ao longo desse evento. Professor, como é que surgiu o convite para um evento internacional como esse que reuniu aproximadamente 9 países aqui da América do Sul? Então, o evento ele chama-se Relação Porto-Cidade, Competitividade Global e Sustentabilidade Local. E é um evento que é patrocinado pela Comissão Interamericana de Portos, da Organização dos Estados Americanos, tem apoio da Autoridade Portuária Nacional Peruana e também do Ministério dos Transportes da Espanha, através do Porto de Santander. Nós já temos um conhecimento com o pessoal de Santander, de um evento que nós participamos lá em 2013, e o Porto de Santander também, na época, era afiliado à Associação para a Colaboração entre Portos e Cidades, a RETE, que a Universidade de Santa Cecília faz parte. Então, ele fez um primeiro contato comigo, há cerca de 3 meses atrás, a respeito de cidades inteligentes, e aí, então, em julho, veio o convite para participar do evento, e não só participar, como participar com 3 intervenções. Uau. Então, nós fizemos uma apresentação sobre a relação Porto-Cidade nas cidades latino-americanas, foi um resumo, não tanto das experiências de cada uma, porque cada cidade tem as suas especificidades. Particularidades em si. Mas em termos das oportunidades, das expectativas, dos problemas que todas as cidades portuárias têm e da maneira como elas podem ser abordadas. O segundo tema foi sobre a experiência de Santos, no caso da relação Porto-Cidade. A gente já tem uma secretaria criada aqui, que foi a primeira do Brasil, justamente para cuidar dessa relação Porto-Cidade. Hoje ela serve de exemplo para outras cidades brasileiras. E, por último, foi um debate a respeito de cidades inteligentes, e, no caso, cidades portuárias inteligentes. Uhum. Então, foram 3 intervenções e todas elas bastante interessantes da minha parte, por poder fazê-las, e também um evento, que foi um evento de 3 dias, teve experiências muito interessantes apresentadas por outras cidades e países. Eu queria fazer um recorte para que a gente pudesse debater todos esses temas. Eu sei que é um tema bastante relevante aqui na nossa cidade, principalmente dentro da nossa região. As pessoas sempre debatem este assunto da relação Porto e Cidade. A gente sabe que esse evento aconteceu no Peru e a gente teve aí mais 9 países. Professor, o que você sentiu ali efetivamente? Qual é a grande dificuldade de todos os países sul-americanos nesta questão específica da relação Porto-Cidade? A gente pode, de alguma maneira, pegar um tema, uma dificuldade que é inerente a todos esses países, ou é um pouco complexo isso? Bom, o próprio nome já é o tema, Sem relação dúvida. Porto-Cidade. O que acontece? Na maioria dos casos, você tem os portos com gestão feita pelo governo federal e existem os terminais portuários privados. A grande dificuldade está em como estabelecer uma relação que seja uma relação de harmonia, de convivência entre as áreas urbanas e as áreas portuárias. Por quê? As áreas portuárias, elas são polos geradores de transporte, polos geradores de tráfego. Só que, quando você não tem isso muito bem planejado, o que você tem? Você tem interferência do transporte portuário nas áreas urbanas. Então, o grande desafio está em como reduzir esses conflitos. Outra questão é a questão do tipo de carga operada. Dependendo do tipo de carga operada, ela estar próxima de uma área urbana e você não ter uma tecnologia adequada nessa manipulação também pode gerar conflitos. Nós temos exemplo daquilo que acontecia na Ponta da Praia, em Santos, e que hoje, por meio de tecnologia, teve uma mitigação muito boa e hoje você tem muito menos reclamações do que você tinha, por exemplo, há 4 anos atrás, sobre as operações de granéis na Ponta da Praia. Então, esses problemas com relação a tráfego, também tem um problema que aí é uma coisa que a gente pode até desenvolver um pouquinho mais,
que é a preocupação que já acontece em quase todos os portos da América Latina e do mundo de uma maneira geral, que é o impacto social da automatização da automação dos terminais. Esse é um tema bastante importante, a gente está vivenciando isso nos dias atuais, professor. Esta questão da automação, a gente não vem preparando essa geração que hoje é uma geração que já atuou há bastante tempo no Porto de Santos e nos portos do Brasil de um modo geral e que vem sofrendo com esta questão da atualização. Isso foi um tema abordado num evento internacional como esse, professor? Foi, inclusive já existem cidades no mundo que estão muito preocupadas com essa situação. Vamos dizer, de uma certa forma, nós estamos antecipando. E o fato de a gente estar com uma economia desaquecida está nos dando um certo tempo para pensar nisso, se bem que é um tempo muito curto. Vão desaparecer algumas atividades, outras atividades vão surgir e você tem ainda o trunfo do porto ser um dos principais elos na cadeia logística. Então, a gente pode atrair atividades novas para a região e esse pessoal pode estar sendo hoje preparado para atuar nessas áreas e também para uma eventual transição das atividades atuais para novas atividades que podem ser até mais interessantes do que as atuais. Mas a gente não tem atrelado a tudo isso políticas públicas, professor? Se não houverem políticas públicas que façam e que fomentem efetivamente esta demanda, será que a gente vai conseguir de alguma maneira equacionar um problema tão relevante quanto esse? Então vamos lá. O ponto, que é um ponto bastante interessante, que surgiu de duas vertentes diferentes lá nesse evento em Lima. Vou primeiro citar o exemplo que seria o mais simples, entre aspas, para depois chegar no mais complexo, que acabou sendo o mais atrativo. A cidade de San Antônio, no Chile, se eu não me engano é o segundo ou terceiro porto mais importante do Chile, eles insistiram durante 10 anos para poder fazer planejamento conjunto com o porto e aí resolver problemas de forma conjunta, problemas sociais, ambientais e econômicos. O que eles conseguiram com isso, depois de alguns anos de disputa? Conseguiram se aproximar da autoridade portuária e hoje eles conseguem fazer um planejamento conjunto e pensar nos problemas de forma integrada e não mais cada um pensando do seu lado. O outro exemplo que eu tenho, que eu acho que é o mais auspicioso de todos, porque esse justamente é aquilo que a Comissão Interamericana de Portos quer replicar para outros países do mundo, na América Latina principalmente. E também é algo de interesse porque está tendo uma participação de quem não é um grande porto europeu, mas que é um porto talvez um dos mais bem resolvidos no âmbito da relação porto-cidade, que é o Porto de Santander, na Espanha. Inclusive, eles estão prestando uma consultoria para a Autoridade Portuária Nacional do Peru. É um porto que vem se atualizando muito com a questão tecnológica também, né? Então, utilizando de grandes plataformas de tecnologia para fomentar essa questão da produtividade portuária. Inclusive, Porto de Santander é considerada como uma cidade modelo de Smart City na Europa. Exato. Tá? Com todos os terminais implantados, tanto na parte portuária quanto na parte pública, eles têm uma série de recursos implantados. Então, qual foi o que me pareceu bastante interessante? A iniciativa tomada pela Autoridade Portuária Nacional do Peru, ou seja, pelo governo. Eles tomaram a iniciativa de chamarem os prefeitos e começar a trabalhar em conjunto soluções na relação porto-cidade. E chamaram o Porto de Santander para fazer treinamentos, oficinas, especializações para esse pessoal. Exatamente. Qual é a ideia? Logicamente, aproveitando sempre as melhores práticas. E qual é a ideia, então, da Autoridade Portuária Nacional? Eles querem investir pesado na atividade portuária. Eles querem competir até com o Panamá, para você ter uma ideia. Tá? Então, hoje, por exemplo, o Porto de Cadial é o 6º porto na América Latina em movimentação de contêineres. Em primeiro lugar está Colón, com pouca diferença em relação ao Porto de Santos, mais pelo que eles operam do que pela capacidade, porque Santos tem uma capacidade maior do que Colón. Então, eles chamaram as cidades e estão fazendo essas oficinas integradoras e a ideia é justamente juntar todos os atores envolvidos, sejam eles atores urbanos, portuários, terminais, governo, e buscar soluções conjuntas que atendam às questões ambientais, urbanas, econômicas e sociais. Então, é uma coisa que para mim foi bastante surpreendente no sentido positivo e tem a Organização dos Estados Americanos amparando esse desenvolvimento desse trabalho. Professor, nós sabemos que o senhor é uma enciclopédia, né? E toda vez que o senhor vem aqui no programa, a gente recebe essa enxurrada de informação e, honestamente falando, eu fico com uma série de questionamentos aqui para que eu possa fazer ao senhor. Um dos questionamentos que eu quero fazer, principalmente quando a gente fala nesta questão de portos pequenos, extremamente eficientes, que têm uma boa relação com a cidade, são portos que acabam, de alguma maneira, ocupando determinados espaços dentro deste comércio internacional portuário que a gente conhece. Muito principalmente pela questão da eficiência. A gente vem acompanhando, principalmente no Brasil, outros portos se desenvolvendo também. A gente, de alguma maneira, aqui na nossa região, sendo bairrista, a gente vai começar a perder espaço se não tivermos eficiência, professor? Eu não vou usar palavras minhas, vou usar palavras que eu vi há cerca de 2 anos atrás num evento na Codesp.
eles comentaram que, da forma como estava o modelo portuário brasileiro depois da 12.815, os portos públicos estavam em sério risco. Hoje, por exemplo, você fala na solução privatização, tá? Existe Virou uma série... agenda prioritária no país, né? Eu acho que todas as soluções do país estão relacionadas com privatização. Exatamente. Só que o que fica, por exemplo, hoje os modelos que estão sendo estudados pelo governo federal, e eu até concordo que a gente deva estudar esses exemplos, esses modelos de privatização, até para saber os prós e os contras, são os modelos adotados na Austrália e na Nova Zelândia. Só que a informação que a gente tem, e logicamente merece um aprofundamento maior, até porque são experiências relativamente novas, é que a privatização, nos moldes em que foi feito lá, ela gerou um distanciamento das cidades, do porto. Então a gente passou a ter o quê? Interesses econômicos predominantes a interesses locais. Estudos já mostram também que a Austrália vem repensando hoje o modelo em função dos problemas que foram ocasionados. Exatamente. Então por isso que eu falo, é interessantíssimo que o governo federal esteja estudando o modelo australiano e o modelo neozelandês, justamente para evitar que sejam cometidos os mesmos erros. Agora, uma coisa que a maioria das pessoas com quem eu converso comunga da mesma ideia, é que a gente tem que preservar um modelo landlord. Ou seja, a gente não pode deixar que o planejamento estratégico do desenvolvimento do país fique nas mãos de empresas internacionais. Até porque isso é papel do executivo e a gente corre um risco grande de monopólio. Faz sentido essa minha afirmação, professor? Sim. Inclusive até o risco até de acontecer coisas como aconteciam há tempos atrás com as empresas, de você ter conglomerados que compravam empresas para fechá-las. Sem dúvida. Tá. E como a Lei 12.815, ela abriu a possibilidade de implantação de terminais de uso privado próximo de portos públicos, existe a possibilidade de concorrência direta. Então, é algo que preocupa, inclusive em função da proximidade geográfica. Então, o Porto de Santos ele tem características logísticas que o tornam ainda um porto bastante interessante e pode ser ampliado. Então, a gente tem que criar condições para desenvolvimento não apenas dos terminais existentes, como também criando, logicamente, condições de gestão do porto. O pessoal fala em dragagem privatizada, em sinalização privatizada, em uma série de outros serviços que podem ser privatizados, ótimo, mas que se mantenha o controle do governo federal por meio de uma gestão competente, eficiente, profissional e que tenha prazo para implantar os seus projetos. Não seja alguma coisa que seja modificada com alterações políticas, com governador A, B, C ou D, presidente ABC, linha ideológica, não sei o que lá. O que a gente gostaria realmente é que a gente tivesse a gestão do porto profissional. E aí pode privatizar tudo muito que quiser. simplista, professor. Eu acho que a questão é muito clara, né? A gente está falando de um modelo onde a estratégia está associada diretamente ao governo e a operação, a implementação, a iniciativa privada. Esse é o modelo adequado? Sim, o que a gente precisa é criar atrativos para que a iniciativa privada assuma essas funções. Esse é um grande problema. E aí a gente entra em questões tributárias, a gente entra em questões de acessibilidade. Estabilidade jurídica. Exatamente, jurídica, regulatória, uma série de outras coisas. Que, por exemplo, você pode ter o melhor investimento no melhor terminal do mundo, mas não vamos esquecer, é só um elo da cadeia logística. Se eu não tiver acessibilidade ferroviária, rodoviária, hidroviária, aeroviária, todos os recursos disponíveis próximos do porto, a gente não vai ter as condições ideais para desenvolvimento pleno de nenhum terminal, de nenhum porto público. O professor falou em relação aos problemas serem solucionados de forma conjunta e eu vou abordar isso no segundo bloco com o professor Adilson. Mas antes disso, como você bem sabe, nessa temporada de 2019, nós temos o nosso quadro Destaque Portuário. E o destaque dessa semana vai para o projeto Praia Limpa. Roda o VT do quadro Destaque Portuário. A concentração foi na Praça das Bandeiras, no Gonzaga. Esta família de São Paulo desceu a serra para participar do Clean Up Day pela segunda vez. É a segunda vez que eu trago o meu filho para cá, para ele aprender desde pequeno a cuidar do meio ambiente, a não sujar as praias, a manter tudo limpo, que é o investimento no futuro, né? Para no futuro a gente ter umas praias mais limpas, um ambiente mais bem cuidado. Eu acho uma coisa legal, porque a gente está salvando os animais marítimos e a gente está ajudando o Brasil a ser melhor. A ação reuniu mais de 2.000 voluntários de várias instituições, organizações não governamentais e de terminais de contêineres do Porto de Santos. Foi mais uma soma de esforços para ajudar o meio ambiente.
São empresas que ocupam o mesmo espaço, que são concorrentes, mas para essa ação a gente acha muito importante estar junto, fazer um trabalho em conjunto, é uma parceria das empresas e a gente acha isso muito importante, tudo em prol de uma causa única que é a questão ambiental. Então é bastante importante não só as empresas estarem aderindo a esse programa, mas também os funcionários das empresas, né? Só na Deep Road são quase 1.000 funcionários, então isso propaga a iniciativa, né? Da Praça das Bandeiras, os voluntários seguiram em direção à ponta da praia. A multidão se espalhou pelas areias para uma faxina. O World Cleanup Day é um evento de conscientização, de engajamento, para que a gente possa trazer a população também para essa responsabilidade compartilhada. O que ela pode fazer para evitar que o lixo chegue nos oceanos, nas praias, né? A ação também foi realizada em 150 países. Em Santos acontece desde 2015. De lá para cá, já foram recolhidos mais de 400 quilos de detritos, principalmente microlixo. Todos esses resíduos serão entregues lá no aquário para uma equipe que já está lá preparada para a gente separar todo esse microlixo e lixo que nós coletarmos hoje nessa ação. Ele vai ser separado, pesado, catalogado e depois todo esse resultado a gente vai passar para as fontes importantes. Estamos de volta com Porto e Negócios, eu sou o Maxwell Rodrigues. Não esqueça de acessar o nosso site, escolher um dos grupos de WhatsApp para que você possa debater em conjunto com todas essas autoridades e personalidades que temos no nosso programa, o segmento portuário. Esta semana recebo aqui nos estúdios da Santa Cecília TV o professor da Universidade de Santa Cecília, Adilson Gonçalves. Professor, no último bloco a gente fez aí um tutorial de tudo aquilo que foi abordado nesse evento internacional. E você fez uma pontuação de resolver problemas de forma conjunta. A gente acompanhou, o Porto e Negócios fez um evento agora mais recentemente falando em relação à ligação seca entre Santos e Guarujá. E a gente percebeu de forma bastante clara que os problemas não são resolvidos de forma conjunta. Este é um grande gap que nós temos que equacionar de alguma maneira para que a gente possa impulsionar de forma definitiva o Porto de Santos? Nós temos várias áreas disponíveis na região que já foram estudadas por empresas espanholas, pela própria Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia, que mostram que a gente pode desenvolver atividades logísticas tendo o porto como trunfo. Atividades que podem ser desde operação de cargas, manipulação, pode ser também atividades industriais ligadas à Fundação Parque Tecnológico de alta tecnologia, porque não vamos esquecer que, embora a gente tenha uma operação grande de containers aqui, ainda é majoritariamente de commodities. Sem dúvida. Então, a gente tem uma grande operação em termos de tonelagem, mas não a consignação não é a mais adequada. A gente Até o valor agregado não está na nossa região, exatamente. Né? Não fica na nossa região. Então, por exemplo, se nós conseguíssemos trazer, e aí existe a possibilidade nessas áreas, a atividade industrial, a atividade produtiva, que seria uma nova atividade econômica para a região, para próximo do porto, a gente teria condições para ter um incremento dessas atividades. Agora, o nosso problema continua sendo a acessibilidade. Vamos enxergar, por exemplo, pela ótica específica da área que foi considerada pela empresa espanhola, a LG, que fez o estudo para o governo espanhol, para o governo brasileiro. Qual foi a área considerada como a mais adequada para a implantação de atividades logísticas aqui na Baixada, próximo do porto? Área continental de Santos. A gente tem hoje um problema legal. A legislação municipal e a legislação estadual, especificamente a lei o zoneamento ecológico e econômico do estado da Baixada Santista, conversam muito bem entre si. Porém, a lei da Mata Atlântica, que é mais antiga, ela não tem o mesmo nível de detalhamento dessas duas legislações. Então, muitas vezes você quer implantar um empreendimento na área continental e esbarra na lei da Mata Atlântica, sim, que, vamos dizer assim, carece de detalhamento, porque a gente já tem parque da Mata Atlântica, a gente já tem áreas preservadas, e do jeito que está lá, dá a impressão que tudo tem que ser preservado. Quando a gente fala em desenvolvimento sustentável, a gente tem que ver se aquele empreendimento que pode ser implantado ali, qual é a sustentabilidade dele, não simplesmente trabalhar com não pode, não pode, não pode. Talvez esse seja um dos grandes problemas que a gente tem para o desenvolvimento da Baixada Santista, sejam as restrições, o não pode, associado a quase todo empreendimento. Não é questão do não pode, mas não é a questão de se pontuar também de como pode, porque na verdade a gente
por alguma maneira, pode-se ter algumas restrições, mas, na verdade, você não tem que ter a parte colaborativa, principalmente do governo, para que possa te pontuar de que maneira que pode, porque impacto sempre vai haver, professor, né? Indiscutivelmente. Se a gente está pensando em desenvolvimento, a gente tem que também, de alguma maneira, atrair principalmente o investidor internacional. E a gente não pode criar nenhuma demagogia, porque o investidor, ele não vai aguardar algo em torno de 8 a 10 anos para se concretizar um projeto, seja ele qual for, porque inevitavelmente esse investidor ele está aguardando o retorno do valor investido. Nesse evento que o senhor esteve presente, isso foi abordado? Como atrair o investidor internacional e não perder estas janelas de investimentos mundiais que a gente tem? Na verdade, você primeiro tem que ter a carga de interesse para ser feita a manipulação no local. Então, você tem que ter o interesse da importação, o interesse da exportação e tem que ter, vamos dizer assim, garrafa para mostrar, vamos dizer assim, usando uma linguagem bem simplória. Se você criar condições, territórios adequados, que não tenham impacto urbano, que tenham uma acessibilidade adequada, que tenham taxações que, vê bem, até um discurso que tem sido usado recentemente pelo presidente da Codesp, nós não queremos ser o porto mais barato, nós queremos ser o melhor porto. E a gente tem exemplos internacionais de portos que não são baratos, mas que são atrativos por outros motivos. Pela eficiência, tá? Pelos serviços prestados, pelas condições de acesso, pelo tempo de operação. Então, tem outros atrativos que não simplesmente o custo da terra, que podem ser interessantes para essas empresas que querem trabalhar com atividade produtiva nos lugares. O que a gente precisa, aí, volto a dizer com relação às legislações, é que não adianta a legislação municipal dizer pode, a estadual dizer pode e a federal dizer não pode. Não pode. A gente tem que ter uma conciliação, porque no final das contas, a operação portuária no Brasil é de interesse nacional, não é local. Mas não está na hora, professor, da gente criar descentralização para que a gente possa criar a competitividade individual dos portos no Brasil, como é modelo em outros países. A gente tem hoje a centralização dentro do governo federal, dando uma série de regramentos, né, cuidando dos regramentos, não cuidando da estratégia, e necessariamente a gente tem a particularidade de todos os portos individuais dentro do nosso país e a gente não consegue se autodesenvolver. E isso vem se passando ao longo de décadas. Sim. Isso é uma problemática da América do Sul, fazendo um comparativo, né, já que o senhor teve num evento internacional, ou isso é uma realidade só do nosso país? Eu posso dizer que o fato da Autoridade Portuária Nacional do Peru estar assumindo a função de desenvolver o sistema portuário em contato com a cidade já é uma amostra dessa necessidade de integração entre todos os níveis de governo. Sem dúvida. Tá? Agora, o Brasil ele carece de um problema que, teoricamente, é uma vantagem que vira desvantagem, é o seu gigantismo. E também, quando você pega, por exemplo, no caso da 12815 e faz a centralização em Brasília, você tira totalmente a autonomia de um Estado que, de repente, quer investir numa determinada coisa, dele ter condições de fazer aquele investimento na área do porto dele, porque ele não tem autonomia sobre o porto e, de repente, pode ser que o governo federal, até por questões políticas, ache que não é interessante o desenvolvimento ali para ser desenvolvido em outro lugar. Mas, professor, lá em meados da década de 50, a gente fez uma opção de proteger a indústria nacional, né? E me parece que isso são políticas protecionistas, de alguma maneira. Nós estamos em 2019. Será que a gente vai aguardar mais uma década para que a gente possa criar estas políticas de descentralização, para que a gente possa fomentar efetivamente o negócio e a economia de uma maneira regional, não de uma maneira, vamos dizer, dentro do nosso país? Veja bem, a regionalização ela é necessária, tá, do ponto de vista dos interesses. Volto a dizer, o Brasil é um país grande demais para ter uma gestão centralizada como existe. Países, os exemplos, as melhores práticas no mundo são de gestões locais. Então, o que a gente precisa realmente é ter uma modificação na legislação. A privatização ela pode agregar, de certa forma, completar essas necessidades, ou permitir que se faça dessa maneira, mas a gente precisa ter um arcabouço jurídico, regulatório adequado para permitir que esse potencial regional seja efetivamente desenvolvido. O senhor acredita que isso acontece ainda nesse governo, professor? A expectativa que está sendo dita é essa. Agora, volto a dizer, a nossa grande preocupação é que, em sendo feita a privatização, o governo, seja ele centralizado ou descentralizado, que ele não perca a condição de estar fazendo a gestão estratégica das atividades, para impedir, inclusive, que lá na frente algum investidor resolva encerrar as atividades portuárias de uma área em benefício de outra. Sem dúvida. Tá? E aí você cria uma condição até, como já aconteceu em algumas cidades do mundo, não tanto favorecendo a concorrência. De você não conseguindo concorrer, você desaparecer. Sem dúvida. E nós temos um potencial imenso na região da Baixada Santista,
humano, territorial, mas a gente precisa criar as condições institucionais. Por quê? Foi uma coisa que foi bastante colocada, eu até coloquei numa das apresentações nossas. Hoje, quando você fala a respeito de sustentabilidade, você fala em 3 pilares: econômico, social e ambiental. Só que eu fiz questão de enfatizar que não adianta você conciliar esses 3, mesmo que você consiga conciliar os 3 interesses, se você não tiver um arcabouço institucional envolvendo todos esses 3, não vai dar certo. Um arcabouço objetivo. Exatamente. Não que ele seja burocrático. Não, também a gente não consegue sair do lugar. Hoje, se você quiser ser competitivo no mundo, você tem que ser objetivo. Tá? Só que, logicamente, essa objetividade, quando a gente vê até as nações economicamente mais desenvolvidas, elas próprias hoje já estão preocupadas com a questão social. Porque eles sabem que a automação, por exemplo, está reduzindo os postos de trabalho. Eles já estão estudando nos Estados Unidos, na Europa, como resolver essa questão. Então, por exemplo, mais uma vez citando o exemplo do que está acontecendo aqui. A Fundação CENEP, a Fundação Centro de Excelência Portuária, ela hoje já está estudando quais são as possíveis atividades que vão ser desenvolvidas, as próximas profissões que podem acontecer dentro da área portuária, para estudar formas de poder preparar esse pessoal, tanto que fará essa transição do serviço atual para o futuro, como também as novas gerações de tanto universidades, escolas técnicas, que podem trabalhar nessas áreas. Só que a gente precisa preparar esse pessoal perfeitamente. Só que a gente também precisa preparar ampliação da atividade econômica, novas atividades econômicas, tá? Para a gente, em vez de ficar simplesmente cada vez cobrando mais das atividades existentes, que é um fator que cria redução da atratividade, a gente possa atrair novas atividades que vão agregar valor aos produtos e também vão aumentar a quantidade de empregos e qualidade e melhorar a qualidade de vida. Não acaba acontecendo o que aconteceu com o pré-sal aqui na nossa região, né? Muitas pessoas se prepararam para essa atividade que viria para a nossa região, a atividade não veio, não teve o potencial econômico dessa atividade e as pessoas acabaram, de alguma maneira, fazendo um investimento inadequado. Professor, a gente tem o hábito de se comparar com Rotterdam, né? A gente adora fazer esta comparação. Eu, honestamente, na minha opinião, eu acho que a gente está há 20 anos, no mínimo, atrasado em relação a Rotterdam. Eu acho que a gente não deve se comparar a Rotterdam, eu acho que a gente deve mirar em Rotterdam. Mas, para se compararmos aqui no Hemisfério Sul, né, aqui na América do Sul, a gente percebeu que nesse evento internacional a gente teve Argentina, a gente teve Colômbia, a gente teve Chile, dentre outros países. Se a gente pudesse fazer uma comparação, quem melhor se destaca aqui na América do Sul, professor, e como é que a gente está posicionado? Bom, não tanto na América do Sul, mas ali bem no intervalozinho, né? Panamá está com uma apuração bastante interessante, inclusive os investimentos que eles fizeram no Canal do Panamá. Valparaíso tem uma condição boa, Cadial também está com um desenvolvimento bastante interessante. Os investimentos na Colômbia, na região de Cartagena, também naquela região, eles estão estudando também opções bastante interessantes. Por sinal, o TLC Americas desse ano vai ser na Colômbia, em Cartagena também. E eles estão recebendo muitos investimentos externos de China, Japão, Estados Unidos, justamente por conta dessa facilidade de pegar a costa a costa leste dos Estados Unidos, oeste dos Estados Unidos, e também atuar no mercado da China e do Japão, nos mercados asiáticos. Mas, veja bem, quando a gente começa a fazer o pensamento integrado, que é uma coisa que não é ideológica, é prática. Recentemente surgiu a notícia de que vai ser retomado o estudo numa ligação ferroviária entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. E na oportunidade eu encontrei com um técnico do Porto de Bahia Blanca, Argentina, e perguntei para ele, olha, eu tive há um tempo atrás em Santiago e vi uma maquete do túnel transandino. Como é que está isso daí? Ele falou, a gente está voltando a estudar esse assunto. Uau. Então agora a gente, além de termos a opção da ligação pelo Canal do Panamá, existe uma grande possibilidade de a gente começar a ter ligação ferroviária também entre os oceanos. Então, a ideia do pensamento integrado da América do Sul, da América Latina, Caribe, nesse projeto, que é justamente o que a Comissão Interamericana de Portos está querendo desenvolver, é justamente no sentido de você ter uma maior integração entre os portos da região e um desenvolvimento mais ou menos cumulativo e associado, tá? Que a gente tenha todos se desenvolvendo ao mesmo tempo. O Brasil ele tem potencial, tanto na área pública quanto privada, para muito desenvolvimento ainda, em termos de novos equipamentos, de melhoria de operações. A gente ainda não discutiu, está bem em fase bem embrionária, estudar um porto offshore aqui na Baixada Santista,
que é um caminho, que uma alternativa. Um colega nosso fala muito que é a expansão fluvio-marítima, né? Sim. E aí a gente começar a trabalhar com uma das coisas que é o medo, por exemplo, da Argentina, de repente eles virarem um operador de feeder só, ou seja, porque toda a carga principal seria operada, e eles citaram Santos, uma preocupação deles. Então, Santos preocupa os outros portos do Atlântico. Não, indiscutível. Tá. Agora, o problema todo é a gente criar condições para que a gente tenha uma dragagem adequada, que a gente receba navios de maior porte, opere cargas de maior valor agregado e produza as cargas próximas do porto, utilize, por exemplo, o futuro aeroporto Guarujá como aeroporto de carga. E não só um aeroporto turístico. A gente ainda tem muita coisa em termos de logística para explorar aqui no Porto de Santos e que pode beneficiar toda a região. Felizmente a gente chegou ao final do nosso programa. Eu quero, antes de mais nada, agradecer o professor Adilson pela presença. Professor, muito obrigado pela presença e eu espero honestamente que esse bate-papo gostoso que a gente sempre faz aqui no Porto e Negócios, ele possa ser resultado de que a gente acompanhe, principalmente a nossa geração, tudo aquilo que a gente sempre debateu ou que a gente prepare para uma nova geração. E mais uma vez, parabéns, Maxwell, porque o trabalho que você faz de divulgação das atividades portuárias, essa troca de ideias, teve uma expressão que eles usaram lá no evento que eu achei sensacional e até aproveitei na minha despedida. Teve um pesquisador de uma universidade que ele disse que quando duas pessoas, cada uma delas tem uma maçã, quando elas trocam as maçãs, cada uma delas continua tendo apenas uma maçã. Mas quando cada uma delas tem uma ideia, quando elas trocam, as duas ficam com duas ideias. E o comentário que eu fiz foi justamente esse. Eu gosto muito de maçãs porque elas aliviam uma fome de momento. Mas as ideias, elas frutificam e valem para a vida toda, para desenvolvimento e para outras coisas mais. Então, obrigado mais uma vez e a gente, sempre que possível, estaremos à disposição aqui. Eu que agradeço. O Porto de Negócios vai ficando por aqui. Um forte abraço e até semana que vem. Porto e Negócios. Patrocínio Brasil Terminal Portuário. Acreditar e inovar. Grupo Gelog. Grupo Iaman. Apoio institucional Concais. Porto de Santos. Realização Santa Cecília TV. 22 anos.